Por que até o FBI desistiu de derrubar o Pirate Bay? Mano, Pirate Bay... Em meados dos anos 2000, um site desafiou os limites da legalidade e se tornou um ícone da internet com uma história insana de persistência e rebeldia. Pô, Desde seu lançamento eu fui um adolescente Pirate Bay, tá? Mas agora eu não sou mais, mas eu fui. Em 2003, o Pirate Bay se transformou no principal lugar CD, para piratear jogo, filmes, softwares filme. e jogos, e desafiou detentores de direitos autorais e promotores de justiça de vários países. Mas por que o Pirate Bay se tornou tão especial? Como ele conseguiu se manter em pé mesmo após ser derrubado inúmeras vezes? E quais as motivações dos fundadores do site para desafiar as autoridades e lutar incansavelmente pela liberdade de compartilhar informações na internet? Se você acha que o Pirate Bay é apenas mais um site de downloads ilegais, você está enganado. É uma história surpreendente de coragem e determinação, uma batalha entre gigantes da indústria e 3 jovens defensores da internet livre, que se tornaram lendas por desafiar o sistema e enfrentar as consequências. Não, e eles tinham muito plano de, cara, comprar uma ilha no meio do Pacífico. Eles tinham essa visão de internet livre, tá? Isso daí sempre permeou o Pirate Bay. De seus atos. Rebeldia. Aí, a Baía dos Piratas. O Pirate Bay teve suas origens em uma organização sueca chamada Pirate Biram, que se dedicava à legalização da pirataria por meio de conexões políticas, petições e lobby. A maioria dos membros da organização acreditava que a Surreal, informação deveria ser livre para se espalhar pela internet. Assim, eu entendo a visão, mas é surreal, assim. Você fala que todo mundo tem que ter acesso, daí você fala que todo mundo tem que ter acesso gratuito. Aí você usa pirataria pra isso. Questionavam a ideia de propriedade intelectual. Alguns argumentavam que a pirataria era até útil para as empresas, pois permitia que pessoas que não tinham acesso a jogos e softwares caros pudessem experimentá-los, e essas mesmas pessoas poderiam eventualmente comprar tais produtos posteriormente. Bom, se a pirataria é moral ou imoral, você pode tirar suas próprias conclusões. Mas é inegável que softwares como o Windows, Adobe Creative Cloud e mesmo o famoso jogo GTA não teriam se tornado tão populares se não fosse a pirataria. E essa ideologia era a base do Pirate Biram. Em setembro de 2003, inspirados no BitTorrent que havia sido lançado algum tempo antes, Peter, Gottfried e Frederick... Parênteses, BitTorrent era o programa de troca de arquivos, tá? Ele não foi pensado para você piratear as coisas, mas ele servia para você conectar os computadores diretamente com outros computadores, e com isso cada um tem uma parte do arquivo, você baixa mais rápido numa época que a internet não era rápida. Que trabalhavam no Pirate Biram, criaram o site de compartilhamento de arquivos The Pirate Bay. Inicialmente, o Pirate Bay era hospedado em servidores no México, mas devido a alguns problemas, os fundadores foram forçados a trazer de volta os servidores para a Suécia. E nesse ponto, o site era operado com um simples notebook Pentium 3, que tinha apenas 256 MB de RAM. Mas apesar dessas limitações, o site se tornou popular rapidamente, e no final de 2004 já tinha mais de 1 milhão de usuários e 60 mil arquivos sendo compartilhados. Para lidar com esse crescimento, os 3 fundadores expandiram sua operação e transformaram o site em um hub internacional para compartilhamento de arquivos. Já em 2006, o Pirate Bay se tornou o principal lugar para compartilhamento de todo tipo de conteúdo, músicas, jogos, softwares e filmes. E diferentemente de outros sites da época que se escondiam para minimizar problemas com a lei, os fundadores do Pirate Bay não escondiam seus verdadeiros propósitos e se mostravam orgulhosos de permitir a livre circulação de informação na internet. E essa atitude acabou chamando a atenção das autoridades. E a partir daí eles começaram a receber uma enxurrada de avisos de infração de direitos autorais e ameaças de autoridades e detentores de direitos autorais. Porém, os fundadores ignoraram todos esses avisos e seguiram em frente. Mas em 31 de maio de 2006, 65 policiais invadiram o centro de dados do Pirate Bay e derrubaram o site. Claro que nesse ponto... Nossa, foi em 2006, pior que eu lembro, guys. Caraca, entrega a idade bonita, né? Os fundadores sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam problemas com as autoridades devido à natureza do que estavam fazendo. Mas com certeza não esperavam a força que as autoridades reagiriam. E mesmo após essa operação gigantesca para fechar os servidores do Pirate Bay, nenhum dos fundadores foi preso.
Porém, ficou claro que o site não deveria ser reiniciado. Mas como você deve imaginar, os fundadores não desistiram e seguiram em frente, conseguindo novos servidores e uma nova localização secreta na Holanda. E em apenas 3 dias, o site voltou a funcionar. E o mais incrível é que essa reação das autoridades trouxe mais atenção ainda ao site, com uma repercussão internacional e matérias até mesmo no New York Times. E tudo isso trouxe mais pessoas ainda ao site. E além de direcionar mais usuários para o site, todas essas notícias alimentaram um movimento internacional, até mesmo com hackers invadindo e derrubando o site oficial da polícia sueca. E após todos esses episódios com a justiça, o Pirate Bay entrou na lista dos 500 sites mais visitados do mundo, o que trouxe mais apoio e também alguns advogados dispostos a lutar ao lado dos fundadores, que prontamente acusaram a polícia de abuso, pois prenderam e danificaram todos os servidores durante a invasão. E esses servidores que foram apreendidos não eram responsáveis apenas por administrar o Pirate Bay, mas também hospedavam dezenas de sites de pequenas empresas. E a polícia havia prejudicado todas essas empresas em nome de derrubar um site. Os advogados também argumentaram que a polícia sueca não tinha uma razão justificável para conduzir a invasão, e também acusaram o governo sueco de ceder à pressão americana ao invés de cumprir a lei. A princípio, nada disso teve muito resultado, mas criou um verdadeiro pesadelo para as autoridades, que achavam que seriam vistos como heróis por lutar contra a pirataria, mas foi exatamente o contrário. E o problema aqui é que a grande maioria das pessoas em algum momento da vida já usou uma mídia ou um software pirata. E não adianta negar, você que está assistindo a esse vídeo com certeza também já usou. E estatísticas dizem que mais de 50%... Já, não vou negar, pô. Eu fui adolescente, eu tive um Play 2, pô, Play 1. Acho que nunca, nem sabia o que era a mídia original. Dos usuários online já assistiram vídeos piratas, embora 59% desses usuários estejam cientes de que o download e o streaming de eu não sabia. vídeos piratas é ilegal. E essas são apenas as pessoas que admitem. Bem, o resultado de tudo isso foi que o governo percebeu que sem o apoio da opinião pública, não poderia simplesmente fazer uma nova invasão e derrubar novamente o Pirate Bay, pois isso apenas aumentaria... Sabe o que é bizarro? A pirataria só perdeu força, porque assim, uma coisa que a galera sempre falou e é verdade não é fácil, tá ligado? Você entrar no site de torrent, baixar um torrent, você explicar pra sua mãe, como é que é. Tem que ser um cara meio nativo digital, não é um negócio fácil. Então, uma coisa que matou a pirataria por um tempo, tanto é que eu acho que muitos de vocês nem sabem baixar nada, foi os streamings, né? Ouvir música no Spotify, ver filme no Netflix e tal. Só que é engraçado que eles estão aumentando tanto o valor que agora a galera tá fazendo o caminho inverso de novo, né? Tem que ficar esperto, é uma comodidade, sempre vai ganhar de pirataria. Só que a comodidade não pode ser, ela tem um limite no teto do preço. E ainda mais sua popularidade. Então a única solução para as autoridades seria prender os fundadores. Tudo tem um preço. Eles pagaram o preço caro, né? Em 17 de abril de 2009, os 3 fundadores do Pirate Bay foram levados a julgamento. E obviamente foram considerados culpados por violação de direitos autorais, recebendo uma sentença de 1 ano de prisão e uma multa no valor de 4,3 milhões de dólares. Após recorrer do veredito, eles conseguiram uma redução em suas sentenças, mas a multa aumentou para 6,6 milhões de dólares. Porém, os fundadores afirmaram publicamente que não tinham a menor intenção de pagar essa multa. E durante uma conferência de imprensa, Peter segurou um cartaz dizendo que era devedor do governo sueco e afirmou que essa atitude era tudo que o governo teria dele. E no fim, Peter não resistiu à prisão e cumpriu sua pena. Mas Godfried e Frederick fugiram. Godfried fugiu para o Camboja, onde não havia política de extradição para a Suécia. No entanto, ele foi preso algum tempo depois e foi deportado para a Suécia em 30 de agosto de 2012, o que levantou suspeitas de um possível acordo entre os governos da Suécia e do Camboja, pois alguns dias depois da prisão, a Suécia anunciou uma doação de 400 milhões de coroas suecas para o Camboja. E Frederick conseguiu fugir da polícia por mais tempo vivendo na Tailândia, mas em novembro de 2014, ele também acabou preso e deportado. Porém recebeu uma sentença menor de 10 meses de prisão. Mas como ele mesmo disse, a prisão não foi tão ruim, pois ironicamente ele conseguiu contrabandear filmes em pendrives para assistir na TV da prisão. Enfim, com todos os fundadores presos, as autoridades haviam vencido a guerra contra a pirataria e o Pirate Bay de uma vez por todas. Bem, pelo menos era isso que eles pensavam. O Pirate Bay não precisa
dos fundadores, né? Em dezembro de 2014, a polícia sueca invadiu mais uma vez o Pirate Bay e apreendeu todos os seus servidores, computadores e equipamentos. Mas isso estava longe de ser o fim do site. E em apenas 4 dias, um novo site chamado oldpiratebay.org apareceu, espelhando todo o conteúdo original. E esse foi o momento em que os promotores perceberam que estavam enxugando gelo e que haviam perdido o jogo. O Pirate Bay não hospeda arquivos ilegais. Ao invés disso, ele conecta pessoas de todo o mundo usando e armazenando links. O conteúdo de todo o site pode ser armazenado em 1 GB, se não menos. E existem milhares de pessoas fazendo cópias diariamente do site. Portanto, mesmo que as autoridades retirem uma cópia do site do ar, a coisa mais fácil do mundo é carregar 1 GB de dados para um novo servidor e obter um novo domínio. O Pirate Bay provou ser imparável, e os promotores desistiram de tentar derrubar o site, pois naquele momento já não havia uma única pessoa responsável, então não havia contra quem lutar. Os detentores de direitos autorais mudaram seus esforços e passaram a trabalhar junto aos provedores de internet, para cortar o acesso à internet dos piratas, mas isso foi facilmente contornado usando VPNs. No fim, os fundadores do Pirate Bay seguiram caminhos diferentes após a prisão. Peter fundou um serviço semelhante ao Patreon, chamado Fletcher, que permite doações para sites e projetos que melhoram a sociedade e expõem a corrupção, como o Wikileaks, e passou a fazer palestras pelo mundo. Godfrey e Frederick não têm uma imagem pública tão grande quanto Peter. Bem, na verdade eles simplesmente desapareceram nas profundezas da internet. Enfim, a questão da pirataria é um debate sem fim e sempre será controverso. Algumas pessoas acreditam que compartilhar arquivos é uma violação dos direitos autorais, enquanto outras veem isso como um modo de acesso à cultura e ao conhecimento para aqueles que não têm condições financeiras para adquiri-los. Mas o site The Pirate Bay deixou um verdadeiro legado e provou que é impossível derrubar a pirataria. É isso. Sempre é uma hidra. Uma cai, outras levantam.